Olá, a paz do Senhor Jesus aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje, a lição de número 8 e o título de hoje, vamos falar de uma igreja que sabe enfrentar os problemas. Amém? É uma lição muito boa, por sinal, e sempre recomendo, né, aos alunos que acompanham esta aula que possa estar aí com a sua Bíblia, né, com a sua revista da escola dominical. Se puder também um caderno, uma caneta para fazer anotações, isso é muito importante, tá ok? Vamos começar então? Bom, aqui está o nosso slide, né? Falaremos aqui então uma igreja que enfrenta os problemas. Aqui na introdução, nesta lição, nós vamos explorar a diaconia bíblica, tá? Que é um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo, tá ok? A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, né? Mas para organizar o serviço social na igreja. Então tem muitas pessoas que pensam, né, que o serviço diaconal na igreja é só uma questão de hierarquia, né? Porque na igreja tem que o grau, né, de hierarquia começa lá então com o diácono, depois vem presbítero, evangelista e pastor, como que se dependesse dessa escadinha aí para subir ao topo. Mas na verdade a questão do serviço diaconal na igreja não se diz respeito, né, à questão hierárquica, né? Até porque, irmãos, tem pessoas que são chamados para o diaconato e executam muito bem, né, como diáconos e acaba que tendo um ministério, digamos assim, elástico, né? Muitos anos de vida servindo a Deus como diácono na igreja, executando muito bem a sua função e não galgou, digamos assim, né, outros cargos na igreja, como presbítero, é, evangelista, pastores, enfim. Tá ok? Então isso é importante passar esta informação, tá ok? Que a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, tá? Mas para organizar o serviço social na igreja. Aqui no primeiro tópico, então, nós vamos ver a identificação dos conflitos. O que é que estava acontecendo nessa época, tá ok? Que os apóstolos se organizaram então para criar, né, estabelecer aqui os diáconos na igreja. Os gregos está relacionado aos judeus helenistas, tá? Isso é, que havia emigrado para outro país e por conta disso falavam somente a língua grega. E os hebreus eram uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico, tá? O que estava acontecendo então? Estava havendo um desprezo, né, dos judeus em relação aos gregos aqui, que eram judeus que falavam o outro por outro idioma, né, que era o grego, no que diz respeito a que diz respeito a desprezar, né? Então na partilha aí dos bens, né, da distribuição de alimentação, essas coisas, estava tendo algum problema ali, tá ok? Então, dentro desse contexto aí é que vai, então, os apóstolos se organizarem para levantar pessoas para cuidar dessa situação aí, tá ok? Lucas cita um conflito entre os gregos e os hebreus, Atos 6, uma parte A, havia uma barreira de natureza cultural por conta da língua.
Amém, irmãos? Então, olha só, a igreja, ela começa a crescer, tá? E junto com o crescimento da igreja, os problemas começam a surgir, né? E aqui, então, é o problema cultural, né? Porque, olha só, Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. E havia uma barreira de natureza cultural por causa da língua, tá? A gente vai observar também que havia, né, entre os judeus e samaritanos digamos assim, né, uma inimizade que se estendeu há anos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, tem todo um valor histórico por cima disso aí que não convém falar agora. Já ensinamos isso em outra aula. E, né, o próprio Senhor Jesus veio quebrando esta barreira, né? Quando ele vai ali falar com aquela mulher samaritana, ele então oferece ali a salvação e todos conhecem a história. Então essa barreira cultural, tá, entre os hebreus, tá, e os gregos, essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da igreja primitiva. E não muito diferente dos dias de hoje, tá? É comum ver em algumas igrejas essa questão do relacionamento, né? Barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento dentro da igreja primitiva. Então, isso não se distancia muito dos dias de hoje, né? Paulo, quando escreve uma carta para a igreja de Corinto, e ele vai energicamente repreender o que estava acontecendo dentro daquela igreja, que haviam se formado grupinhos dentro da igreja. Amém, irmãos? E aí entra o exclusivismo, não é verdade? Então ele vai corrigir também a igreja de Corinto, que tinham grupinhos, né? Quer dizer, esse grupinho não se comunica com esse, o grupinho dali não se comunica com esse. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque dentro da igreja não pode haver esse tipo de rivalidades, não pode ter esse tipo de conflito de relacionamento. Tá bem? A Bíblia Sagrada nos ensina a tratar todos de igual maneira, independente da raça, da cultura da pessoa. Amém, irmãos? Então, dentro desse contexto, era esse o problema que estava acontecendo aqui na igreja, tá? Bom, a unidade da igreja, ela não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Amém? Então, eu citei aqui alguns, né? Citei o caso lá dos samaritanos, citei o caso aqui do grupinho lá na igreja de Corinto. Então, a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Os apóstolos buscaram logo uma solução. Eles não podiam, eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar, né, por conta da barreira da natureza cultural. O que me chama muita atenção aqui, irmãos, é a percepção dos apóstolos. Assim que foi detectado o problema, logo eles agiram. E muitos problemas, às vezes, dentro da igreja, elas se multiplicam por falta, muitas das vezes, né, do líder, o responsável ali, agir, né, ter essa percepção e agir logo para resolver o problema. Então muitas pessoas vão deixando para resolver depois, o problema vai se alastrando e perde-se o controle. Então, aqui nessa situação, assim que houve nos apóstolos esta percepção, eles agiram rapidamente para solucionar o problema. Então, atenção aos líderes, aos pastores que estão à frente do rebanho, e com certeza, né, passarão, enfrentarão problemas, vão ver acontecer problemas, então que haja também como os apóstolos agiram, amém? Identificar o problema e já buscar a Deus a solução para esse problema, para que ele não venha se alastrar. Então a igreja, ela foi vitoriosa,
Porque está dizendo aqui, ó, eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar, né, por conta da barreira de natureza cultural. Amém, igreja do Senhor? Vamos lá então? Bom, Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só, aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária, né? Então, é, quem estava fazendo essa distribuição aqui estava cuidando só, digamos assim, do grupinho deles, né? Que era, então, os judeus, né, de fala, no caso aqui, o hebraico, né, o aramaico, e se tratando das viúvas que eram de fala grega, então eles estavam negligenciando. Isso é um pecado muito grande, né? Isso é uma discriminação. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Amém, irmãos? Ficou claro aqui esse trecho? Prosseguindo aí. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Amém, irmãos? Então, como organização, já estudamos isso em outras aulas, né? Como organização, a igreja ela precisa ter pessoas, né, que trabalhem em departamentos para que a igreja cresça de uma forma organizada. Ela tem a sua esfera espiritual e social. Essa parte social que estava em desequilíbrio precisava de cuidados. Amém? Então a gente está passando aqui para vocês o problema que estava acontecendo na igreja de Jerusalém e a partir desse momento, então, que os apóstolos percebem essa situação, então eles criam ali, né, um jeito para resolver essa situação. Amém? Então é muito comum, qual é a prioridade, né? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Olha só, cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Então, é aquela questão, né? Devemos cuidar então da vida espiritual, né? E o resto que, né? Então não é por aí, tá, irmãos? Esse pensamento é um pensamento antibíblico. As duas coisas precisam caminhar juntas, né? Até porque a Bíblia diz assim, né, que que a fé sem as obras são mortas, né? Então, uma depende da outra, amém? A fé só não basta, então a fé e a obra precisam caminhar juntas, amém? Glória a Deus por isso. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local é carente, né, conta com poucas adesões. Então, nós estamos falando aqui de situações que pessoas valorizam mais do que outras, né? Então, a gente está citando o caso aqui da, do evento musical, correto? Que provavelmente é um tipo de trabalho que as pessoas estão mais dispostas a cooperar. Mas no serviço, né, que diz respeito à questão social da igreja, o trabalho social, é um evento que poucas pessoas se interessam por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Tá? Então, essas são as áreas que são prejudicadas. Quantas pessoas poderiam receber ajuda? Quantas pessoas poderiam estar
digamos assim, né, de uma maneira vivenciando coisas melhores na vida, né, porque alguém ali detectou um problema, alguém ali resolveu ajudar. Amém? Então isso é muito importante, tá, irmão? Que possamos orar para que a gente não fique preso a estas questões de fazer só aquilo que é prazeroso para nós, né? Fazer só aquilo que eu gosto, né? Aí eu não gosto desta área social, não vou mexer, que não é comigo. Então não é assim que funciona. Quando nós servimos a Cristo, amém? Quando nós entregamos a vida para o Senhor, nós estamos dispostos a fazer tudo aquilo que vier às mãos, né? A Bíblia fala assim, que a gente deve fazer tudo aquilo que vier às nossas mãos, que possamos fazer conforme as nossas forças. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Bom, negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, nós temos aqui Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, caso de Mateus 25, do 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Toda a igreja tem uma obra social. Toda a igreja tem um grupo, né, ali que faz esse serviço e que constantemente pede ajuda da igreja, que pede ajuda aos irmãos. Eu, né, quando pastoreei a igreja, nós tínhamos grupos na igreja que sempre estavam ali pedindo para que desse, falasse com a igreja, né, que convocasse o povo para a obra social, mas parece que o povo não se entusiasma muito, né, para esse tipo de serviço. Então isso é muito importante, tá, irmãos? Essa seleção, ela confronta, né, a nossa realidade, tá ok? Então o que que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Tá? Que a igreja primitiva, ela enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Amém? Então, prosseguindo aí para o tópico 2, a delegação de tarefas. O ministério da oração e da palavra. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também eram. Então, duas coisas necessárias: o cuidar dos necessitados e também o ministério da oração e da pregação. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Então, se percebe que, frente a estas múltiplas funções que a igreja deve exercer, há necessidade de se colocar pessoas, delegar tarefas. Amém? Porque o pastor da igreja não vai conseguir fazer tudo sozinho. Amém? Por isso existem os departamentos. Existem os departamentos dentro da igreja, que cada um vai cuidar da sua área dentro de um propósito aí. Tá ok? Então vamos lá. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Já ouvi pessoas dizendo que este ato dos apóstolos foi um ato orgulhoso, porque não é bom a gente deixar a palavra para servir a mesa como se fosse algo desprezível. Olha só, irmãos. Então a pessoa ela pega um versículo isolado da Bíblia e quer criar uma doutrina em cima disso aí. Então já falou alguém antes aí, né, que um texto fora de contexto é um pretexto, né, para se criar uma heresia. Então o fato dos apóstolos, né, organizarem aqui, né, pessoas para que pudessem atender as mesas e eles continuar no ministério da oração e da palavra, não tem nada de orgulho nisso aqui, porque eles foram chamados para isso, amém?
para pregar o evangelho, para viver um ministério de oração, tá? E esse tipo de situação ele nomeia outras pessoas então para fazer, que não é uma coisa insignificante. Eles vão dizer que era um importante negócio, a gente vai ver nisso aí. Então não há contradição onde é considerado mais espiritual, o outro menos, tá? Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Então, os apóstolos não são mais importantes porque cuidam do ministério da oração e da palavra, e os diáconos, que foram instituídos aqui, são inferiores porque cuida da mesa, né, no caso da distribuição dos alimentos ali na área social. Amém, irmãos? Isso é importante. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Amém? Nós, como igreja, falhamos nisso? É uma pergunta. Será que nós, na igreja, falhamos nisso? Então, da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a essência e deixa de ser igreja. Então, como eu disse no início, as duas coisas têm que andar juntas. Fé e obras. Amém, irmãos? Fé e obras têm que caminhar juntas. Não tem como separar uma da outra. Louvado seja Deus. Né? O parecer do apóstolo foi que eles constituíssem pessoas habilitadas para o trabalho de diaconia, servir às mesas. Atos 6 e 3. Atos 6 destaca a função exercida pelos 7 diáconos e fundamenta a instituição do diácono na igreja. Amém? Então foi dentro aqui dessa questão, esse problema que surgiu dos judeus de fala hebraica e aramaica com os judeus que falava ali o grego, né? Sobre os desprezar as viúvas que estavam sendo desprezadas, surge esse problema, então os apóstolos se reúnem e aqui então determinam que se escolhesse 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E aqui no capítulo 6, então, a gente identifica a instituição do diaconato na igreja. Amém, irmãos? Infelizmente, há os que exercem o diaconato como um obreiro de classe inferior. Que isso possa ficar bem claro, tá, irmãos? Então, o fato de uma pessoa fazer o serviço diaconal na igreja, isso não quer dizer que é um serviço inferior, porque estamos acostumados a pensar nessa função só como uma hierarquia. Hoje eu estou como diácono, amanhã eu subo uma escadinha para o presbítero, depois subo uma escadinha eu sou evangelista, depois uma escadinha eu sou pastor, e aí, então, para quem tem essa visão hierárquica, né, é, vai ficar com esse pensamento, né, que o diácono é o serviço diaconal na igreja, é uma classe inferior, não tem nada a ver com isso. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais e com qualificações bíblicas exigidas podem trabalhar. Então, se fosse um serviço inferior, não havia necessidade de ter essas recomendações que a Bíblia recomenda, né? Boa reputação, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, sobre a qualificação, então, do diácono, né? Então, os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação, da palavra, da oração e do serviço social. Amém? Tópico 3. Seguindo os princípios cristãos. Nas exigências das qualificações exigida para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha só.
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, quem falou que o serviço diaconal na igreja é um importante negócio foi os apóstolos. E se os apóstolos falaram, amém? Com certeza a confirmação do Espírito Santo também. Amém? Então essa era a recomendação. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação, uma pessoa autêntica. Pastor, o que é uma pessoa de boa reputação? Uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer função na diaconia. Então, boa reputação inclui todas estas coisas. Amém, irmãos? As exigências para o diaconato não eram apenas para os dias bíblicos. Para os diáconos que iriam servir as mesas, era exigido boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? E para os irmãos entenderem que no capítulo 6, então, os apóstolos, instituem o serviço diaconal, escolhe 7 varões cheios de sabedoria, cheio do Espírito Santo e boa reputação para servir as mesas, a gente vai perceber que no decorrer da caminhada cristã, as exigências para o diaconato, ela se amplia. Amém? Quando Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, ele vai falar, né, das recomendações de um presbítero e vai falar também igualmente da recomendação dos diáconos. E a mesma recomendação que um presbítero ali, o presbítero naquela época era o pastor. O presbítero aqui era um supervisor, um bispo, né? Então, a gente vai ver que agora, né, o diácono, o serviço diaconal na igreja, na época de Tito, de Timóteo, já era as mesmas exigências para o presbítero. Amém, irmãos? Então, o serviço diaconal na igreja ele foi ficando assim tão houve uma necessidade tão ampla, né? O serviço foi ficando assim bem mais complexo que agora o diácono ele acrescenta que aqui, olha, é boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Na época de Timóteo e Tito, Paulo vai recomendar que as recomendações do presbítero era, né, não espancador, né, não dado ao vinho, marido de uma só mulher, não é isso? E ele vai colocar essa recomendação também para os diáconos. Amém, irmãos? Então, para você que ocupa um serviço de diaconato na igreja e que tem esse pensamento que o serviço que você faz é um serviço inferior, você está equivocado, ok? Foi os apóstolos quem disseram que esta função era uma função de excelente negócio. Amém? Bom, as pessoas encarregadas da diaconia deveriam ser de boa reputação, cheias do Espírito Santo e sabedoria, né? Vamos lá? É possível uma pessoa ser ortodoxa, né? Verdadeira, eticamente, irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual? Então ele está afirmando aqui, né? É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser aquebrantada e não possuir o fervor espiritual. Irmãos, na igreja de Corinto, Paulo escreve também uma carta para a igreja de Corinto concernente aos dons espirituais. Então se percebe que a igreja de Corinto era uma igreja que praticamente tinha os 9 dons espirituais, eram manifestos dentro daquela igreja.
Mas mesmo uma igreja com todos os dons espirituais operando dentro dela, Paulo vai chamar esses irmãos de carnais. Amém? Eles tinham lá o Espírito Santo que habitava na igreja, mas não vigiavam e eram carnais em relação a isso. Então é provável, né, muito provável que exista, né, pessoas que se intitulam em ortodoxa eticamente, mas contudo não se aquebranta, né, e nem possui fervor espiritual, tá? Então aqui, desculpa. Então aqui no tópico 3, tá, a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Amém, irmãos? Partindo então para a conclusão. O que nós aprendemos então na aula de hoje? Nós aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Fé e obras têm que caminhar juntas. Amém? Não se esqueça disso. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e à pregação, como também na assistência social aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Amém, irmãos? Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. E, assim como a igreja cresce, como a igreja de Deus, o Senhor Jesus é glorificado. Amém? Então, nós encerramos aqui, né, esta aula. Na semana que vem estaremos com mais uma aula, lição de número 9, e já convido a você para estar conosco na semana que vem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.